Imagina o seguinte, após ter sido reencarnado como filho de sua idol favorita, um homem começou a sua vida do zero. Anos se passaram e sua nova mãe foi assassinada na sua frente. Agora, com sede de vingança, o mesmo busca encontrar aquele que causara a morte de sua mãe, o seu pai biológico. Na ponte onde Aqua salvou Akane, os dois se encontram, sob a chuva. Aqua pedindo para Akane se acalmar. Akane está em dúvida sobre como a encontraram, mas Aqua logo diz que Mencho estava procurando por todos os lugares após saber que Akane saiu no meio de um tufão. Aqua apenas imaginou por qual caminho ela havia seguido e Aqua foi atrás dela. Enquanto isso, Kana está na Strawberry Productions, falando com Ruby sobre as críticas que Akane está sofrendo. Ela cita que lidar com esse tipo de críticas exacerbadas é um grande desafio, e nem todos são capazes de aguentar. Ela mesma, ao passar por situações difíceis, já pensou que seria melhor morrer, e diz que o mesmo vale para Akane. O mundo dos reality shows inevitavelmente expõe a alma daqueles que lá se encontram, e de que isso é algo muito perigoso para jovens. Ruby diz que, segundo Aqua, a melhor forma de se proteger em reality shows é interpretando um personagem. E Kana concorda, já que quanto mais você expõe o seu verdadeiro eu, maior será o preço que você terá que pagar. Nas redes sociais, todos jogam críticas excessivas ao próximo, se imaginando ser uma exceção, quando, além de ser hipocrisia, os mesmos não percebem que por conta de seus comentários, pessoas podem tirar suas vidas. Ruby se preocupa com Aqua, e Kana diz que todos estão sujeitos a passar por tal julgamento, até porque todos possuem suas falhas, e que elas sempre estão sujeitas a críticas. Durante sua fala, Miyako recebe uma ligação, uma que logo se revela ser sobre Aqua, e parece envolver a polícia. Akane está em uma sala, lágrimas caindo de seu rosto, enquanto sua mãe explica a situação ao homem que lá se encontra. Miyako logo chega no local e encontra Aqua. Ela diz que está orgulhosa dele ter cuidado de Akane. Embora Aqua pareça desinteressado nos outros, ele realmente prestou socorro a quem ele viu que precisava. Aqua então desmente a ideia dele ter sido empático, dizendo apenas que as pessoas morrem facilmente, e que quando alguém precisa de ajuda, é natural que a mesma seja ajudada o quanto antes. Mas isso acaba fazendo ele confirmar as palavras de Miyako, que permanece orgulhosa. Logo após, apressadamente chegam os outros participantes do reality Love Now. Yuki apressadamente dá um tapa em Akane e a abraça logo em seguida. Yuki diz que Akane a deixou muito preocupada e de que ela sempre podia falar com ela caso ela estivesse se sentindo triste. Após o reencontro, Aqua questiona Akane sobre se ela quer permanecer ou não no programa. Ele dá a ela a escolha e diz que ela não tem obrigação nenhuma a continuar caso se sinta desconfortável. Akane, soltando tudo o que sente, fala sobre como sente medo e sobre como as coisas se escalaram bem mais do que ela queria. Mas que mesmo assim, ela não desistirá. Apesar de tudo, ela quer continuar no programa. Apesar de tudo parecer bem, já que todos estão juntos, Aqua se diz enojado. Isso, pois ele sabe que toda a polêmica envolvendo Akane apenas se estendeu graças à equipe de produção do reality Love Now, que podia muito bem mostrar as imagens reais do programa, onde Akane e Yuki se reconciliavam após a situação desagradável. Com um plano em sua cabeça, Aqua foi direta aos repórteres de plantão da delegacia em que estavam, e deu a eles a notícia da tentativa de suicídio de Akane. Miyako ficou indignada com o que Aqua fez, mas o mesmo diz que mesmo não sabendo como as coisas terminarão, acredita que apostar nessa jogada seja uma boa escolha. Inúmeras controvérsias surgiram a partir dessa notícia, mas a coisa não parecia mudar muito, e a aparição de Akane no Love Now acabou sendo adiada. Independente disso, a atenção sobre Akane havia aumentado. E segundo Aqua, a atenção que as pessoas estão dando à situação equivale a quantas fichas estão sendo apostadas. Ele então começa a pedir a Men para compartilhar com ele as fotos que foram tiradas por eles no programa. Men se questiona sobre o porquê disso, mas Aqua prontamente a explica de que com as fotos e vídeos em mão, o mesmo poderá fazer um Love Now no ponto de vista dos participantes, e não daqueles que dirigem o programa, que desde o princípio foram quem deixou que toda a confusão continuasse. Men se impressiona com a sua ideia, e então decide o ajudar. Men então fala sobre como a ideia de Aqua funcionará bem, pois há muita gente focada na discussão sobre a tentativa de suicídio de Akane, mas por se tratar de um tópico complexo, a maioria das pessoas evita dar suas opiniões, imaginando que o público está antes esperando uma resposta oficial da situação para poder opinar. Mostrar um ponto de vista positivo sobre Akane seria muito mais efetivo agora do que em qualquer outro momento.
Ela até diz que podem postar tais vídeos em contas oficiais. Main, tendo conhecimento vasto sobre marketing digital, decide que ela será responsável por postar o vídeo e as fotos, levando em conta até o dia e o horário ideal para o fazer. Kengo se oferece para tocar uma música, enquanto Yuki dá a ideia de conseguir a cena original, onde ela e Akane se conciliam. Nobuyuki se questiona se a cena foi gravada, mas Yuki logo responde, falando que ela se posicionou diretamente na posição de uma câmera fixa, o que significa que não tem como a cena não ter sido captada. Aqua vai atrás das filmagens, mas um dos diretores do programa se nega a dar elas. Aqua então o ameaça, falando que facilmente conseguiria fazer com que as críticas direcionadas a Akane fossem redirecionadas ao programa, que intencionalmente a apresentou como uma vilã. O homem então fala sobre como era inevitável que as coisas chegassem a esse ponto, já que a maior parte das pessoas que veem reality shows acaba se engajando muito mais com brigas do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, Akane não havia sido obrigada a fazer nada. Aqua entende a justificativa do homem, e até mesmo entende seu ponto de vista profissional. Mas ao saber que o homem tem 35 anos de idade, o mesmo questiona se ele não deveria se responsabilizar por cuidar dos mais jovens, que, obviamente, cometem erros. Querendo ou não, ela foi usada para dar audiência. O homem então cede, dizendo que Aqua tem um bom ponto. Todos estão juntos, juntando fotos e produzindo um vídeo. A animação é crescente, enquanto várias coisas dos bastidores são unidas, todas editadas por Aqua, que nesse ponto já está exausto. Após um bom tempo trabalhando no projeto, os mesmos finalmente postam tudo que uniram no Twitter, todos ficando apreensivos se o tweet pegará views ou não. Mas para surpresa deles, em pouco tempo, inúmeras visualizações surgem, e até mesmo Akane se encontra vendo tal compilado, chorando enquanto o faz. No final das contas, o plano de Aqua havia dado certo, por mais que ele, sendo sincero consigo mesmo, soubesse que aquela polêmica nunca morreria. Embora tudo estivesse agora bem mais tranquilo e assim permaneceria por um longo tempo. Akane reaparece no set de filmagem. Lá está Aqua, Main e Yuki. Enquanto conversam, os mesmos chegam à conclusão que Akane se daria bem melhor interpretando um personagem, pois assim poderia se proteger. Ela promete que interpretará um papel, mas sem saber muito bem o que fazer, a Aqua é perguntado qual seria a garota ideal para ele. Pensando em Ai, ele explica todas as características da mesma, fazendo Main a reconhecer e mostrar ela a Akane, que promete buscar informações sobre a mesma e aprender a agir assim como ela. Em sua casa, ela faz várias anotações, isso enquanto ela discute com si mesma sobre a profundidade de Ai, percebendo coisas que quase ninguém nota. Na Strawberry Productions, Kana e Aqua conversam. Kana até mesmo solta uma frase que, segundo ela, se dita no Twitter seria cancelada. Segundo Kana, Akane é sua rival no final das contas, mas ela está aliviada que a mesma está bem. Em um outro dia, vemos Akane voltando do programa, sendo recebida por todos com aplausos. Aqua chega na cena, e num piscar de olhos, a personalidade de Akane muda completamente. Ela então fala com Aqua de uma forma muito parecida com Ai. Ixi, agora ferrou. A nós é então mostrada uma cena onde Kana fala com Ruby sobre como Akane tem um talento absurdo para entender os personagens que ela se propõe a atuar. Diante desse talento, até Aqua foi pego de surpresa, junto com todos ao redor de Akane. Sua forma de agir é igual a de Ai. Era tão incrível que a atenção de todos era roubada por ela. Enquanto Yuki e Main forçam Aqua a dizer o que sente, o mesmo se vê pressionado e sai rapidamente da sala que estava. Todos ficam surpresos com a reação dele. Akane, voltando a ser ela mesma, é questionada se namoraria com Aqua caso ele estivesse afim dela. E timidamente ela diz que sim, animando Main e Yuki. Enquanto isso, Kana expressa o quanto está achando o programa insuportável, deixando Ruby sozinha. Ruby olha para a atuação de Akane e se lembra de sua mãe imediatamente. Akane fez um ótimo papel como Ai. Aqua, perdida em seus próprios pensamentos, se pergunta sobre o quanto ele sabe de Ai. Mesmo tendo vivido como filho dela desde que foi reencarnado, o mesmo mal sabe sobre ela. Ele até mesmo se questiona como ele a vê. Ele se vê como filho dela? Como apenas um fã? Ou algo a mais? Todas as questões permanecem. Enquanto Kana caminha até sua escola, duas garotas conversam sobre o Love Now, o que parece a deixar incomodada. É então que Aqua de repente aparece e decide chamar Kana para matar aula juntos. Ela se mostra bem animada, dando várias sugestões a Aqua do que poderiam fazer juntos, mas Aqua apenas quer jogar beisebol com ela, o que a decepciona. Aqua apenas a diz para jogar, e então os dois começam. Os dois então batem um papo sobre como Aqua se sente no Love Now. Ele explica que se sente bem com todos lá, mas de que eles não são grandes amigos, apenas colegas de trabalho. Ele diz também que lá é sempre preciso ser cuidadoso ao conversar, pois nunca se sabe quando alguém tem segundas intenções. Enquanto continuam a jogar,
Kana pergunta em quem Aqua está de olho como possível paixão, perguntando até mesmo os tipos de garota que ele gosta. Nesse momento, Aqua começa a pensar friamente sobre a resposta que ele daria. Por ele ter sido reencarnado, sua mente é muito diferente do que o normal. Ele diz que quando era um bebê, era difícil formar memórias firmes devido à amnésia infantil, e que quando ele passou pela puberdade, o mesmo começou a ter maior desconfiança das pessoas ao seu redor. Conforme ele cresce, a mente do mesmo se adapta cada vez mais com seu corpo e ambiente, o que significa que Goro e Aqua cada vez estão mais próximos de ser a mesma pessoa. Depois de muito pensar e ser acusado de ter a síndrome da 7ª série por Kana, Aqua diz que gosta de mulheres mais velhas, o que faz Kana se ver como uma possível candidata à parceira dele. Embora logo venha na mente dela a imagem de Akane, que também é fisicamente mais velha que ele. Em meio a toda essa conversa, Aqua percebe sobre os sentimentos dele por Akane, notando que o que ele sente por ela não é amor. Enquanto está no programa, Aqua se percebe atraído por Akane apenas porque ela é como um fantasma de alguém que ele admirava muito, e isso faz matar as saudades que tem de Ai. Enquanto ele conversa com Akane sobre como ela conseguiu fazer o papel de Ai tão bem, ela fala a ele sobre as anotações que fez. Em um momento, no entanto, ela fala sobre como descobriu que Ai teve um filho em segredo, o que deixa Aqua pasmo. Perguntando um pouco mais sobre como Akane imagina Ai, ele percebe que a mesma a entende por completo, o que o faz se arrepiar completamente. No momento onde todos se encontram, cada um jogando cantadas para o outro, para ver quem ficará com quem, Aqua fica com Akane, planejando a usar para adquirir informações importantes sobre a morte de Ai. Kana, ao ver a cena de Aqua e Akane se beijando, se sente muito mal. Na festa após o programa, todos pressionam Aqua e Akane a falar se namorarão de verdade ou se foi apenas algo para o programa. Akane diz que isso é algo a se pensar a respeito. Pelo diretor do programa, é recomendado a eles que pensem direito antes de decidir algo importante como isso. Encerrando sua fala, falando que isso é apenas uma dica de um adulto ruim. Aqua havia saído. Ele agora se encontra em um beco com Masaya, aquele que havia prometido a Aqua informações sobre Ai, caso mesmo se disponibilizasse para participar do Love Now. Masaya fala sobre o que Aqua fez, usando imagens do programa para melhorar a imagem de Akane, e que ele poderia procurar na justiça receber indenização da Strawberry Productions por causa da ação de Aqua, embora Aqua saiba muito bem de seus direitos e de seu contrato, refutando tudo que Masaya diz. Cumprindo sua promessa, Masaya diz que na próxima semana sairão para comer sushi, e que lá ele dará informações sobre Ai. Logo após, Aqua e Akane conversam sobre seu romance, Aqua sendo franco a respeito de apenas se interessar nela como atriz. Mesmo assim, ela ainda se sente feliz, e diz que os dois podem ser namorado e namorada como parte de seus trabalhos. Akane até revela que Yuki e Nobuyuki estão namorando. Por mais que eles não mostraram isso no programa, todos se despedem. Como Men e Aqua vão pelo mesmo caminho, os dois ficam a sós. Enquanto caminham, Aqua fala sobre Bikomachi, o que faz Men decidir revelar um segredo. Quando ela era mais nova, seu sonho era ser uma idol, mas com o passar do tempo, seu sonho foi morrendo, e ela então decidiu ser uma youtuber. A surpreendendo por completo, Aqua propõe algo a ela. A Strawberry Productions está formando um novo grupo de idols, e ela estaria mais do que convidada a participar. Percebendo que a fala de Aqua é séria, Men se vê paralisada, animada com o que pode surgir disso. E é aqui que o vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima.